Olá, vamos à terceira aula de equações. Ainda falando de equação do primeiro grau, nós vamos ver nesta aula mais aplicações de equação do primeiro grau, mais situações em que eu posso utilizar uma equação de primeiro grau para resolver, para determinar o que se pede. Eu falei que eu posso, vale aqui uma ressalva. Há nos problemas, né, em geral, nos problemas matemáticos, há sempre mais do que um caminho. Mas isso já vem, inclusive, da história da matemática, né, em dados momentos em que se pretendia obter alguns métodos para a resolução de problemas similares. Então, dependendo da forma, dependendo do modelo, você pode utilizar aquela técnica específica ou um conjunto de técnicas. E aqui a ideia é exatamente mostrar algumas situações, não procurar fazer com que você decore exemplos, modelos, não, mas mostrar situações em que você pode, no mínimo, tentar montar uma equação para poder resolver. É que muitas vezes essa equação resultante aí dessa modelagem matemática que a gente chama, que é traduzir, né, fazer uma tradução da linguagem corrente aí do português para a linguagem matemática, muitas vezes essa modelagem ela nos leva a uma equação que não é de primeiro grau, mas aqui nessa sequência de aulas nós vamos estudar outros tipos também de equações. Tá? Por enquanto, a equação do primeiro grau, a questão aqui é do Enem de 2010, começa falando que o salto triplo é uma modalidade do atletismo em que o atleta dá um salto em um só pé, uma passada e um salto nessa ordem. Sendo que o salto com impulsão em um só pé será feito de modo que o atleta caia primeiro sobre o mesmo pé que deu a impulsão e na passada ele cairá com outro pé do qual o salto é realizado. Agora, o que se pede aqui? Um atleta da modalidade salto triplo, depois de estudar seus movimentos, percebeu que do segundo para o primeiro salto, o alcance diminuía 1,2 metros. E do terceiro para o segundo, uma outra diminuição agora de 1,5 metro. Querendo atingir a meta de 17,4 metros nessa prova e considerando seus estudos, a distância alcançada no primeiro salto teria de estar entre, bom, aí nós temos aqui as alternativas, né? Entre 4 e 5, 5 e 6 e assim por diante. Bom, vamos aqui a nossa modelagem, né? O que nós temos aqui como, o que nós temos que determinar? A distância no seu primeiro salto. Né? Vamos chamar então essa distância de x. Tá? X é a distância, só apagar aqui. X é a distância no primeiro salto. Distância que ele consegue pular no primeiro salto. Ok? Bom, primeiro salto x. Ok. E no segundo salto? Segundo os seus estudos, né, a distância do segundo salto é x menos 1,2 metro. Tudo em metro aqui. Ok? E a distância no terceiro salto, essa distância no terceiro salto, ela diminui ainda 1,5, 1,5 metro em relação ao segundo. Então você pode escrever que é x menos 1,2 menos 1,5. Tá? Essa distância aqui você já pode colocar como x menos 2,7, a distância no terceiro salto. Bom, ele pretende atingir uma meta de 17,4 metros na prova. Então, qual deve ser a distância alcançada no primeiro salto? Qual deve ser o valor do x? É isso que nós queremos calcular. Então, vamos montar a nossa equação, né? Só abrir aqui um espaço. Vamos lá. Bom, o que eu sei aqui é que se pegar a distância no primeiro salto, x, mais a distância do segundo salto, x menos 1,2. Como não envolve aqui multiplicação nem nada, a gente pode fazer sem utilizar parênteses. E depois, finalmente, a distância no terceiro salto, x menos 2,7. Isto, de acordo aí com as suas pretensões, né, tem que dar 17,4 metros.
Ok? Agora é resolver essa equação. Pronto. O problema está equacionado. Agora é resolver a equação. Então eu tenho aqui ó, x mais x mais x, 3x. Menos 1,2 menos 2,7, eu posso somar os dois, né? Fica menos 3,9, depois somar 3,9 do lado direito. Tá? Ou eu posso fazer também assim, ó, 17,4 mais 1,2 mais 2,7, como nós vimos nas aulas anteriores, aí a resolução de equações. Então vai ficar 3x igual a 17,4 mais 3,9, que vai dar 21,3. Tá? Portanto, o valor do x é 21,3 dividido por 3, concluímos que o x vai ser 7,1 metros. Então ele tem que saltar, no primeiro salto, ele tem que saltar a distância de 7,1 metros, portanto, a alternativa D. Está aí uma situação que você consegue montar, né, o problema, equacionar o problema utilizando a equação de primeiro grau. Vamos a mais uma aplicação. Aqui uma questão da Estadual do Rio de Janeiro. Uma calculadora apresenta entre suas teclas uma tecla D que duplica o número digitado. Tá? Então esse D vai duplicar o número digitado. E uma outra tecla T que adiciona uma unidade. Então a D duplica, T adiciona uma unidade ao número que está ali no visor. Assim, ao digitar, por exemplo, 123 e apertar D, obtém-se 246. Duplica, multiplica por 2. E apertando-se em seguida a tecla T, obtém-se 247, adicionou uma unidade. Bem simples essa questão. Uma pessoa digita um número N, um número X, né? Vamos chamar de N aqui. E após apertar em sequência DT, D e T novamente, obtém como resultado o 243. Eu quero saber o valor do N. Perfeito? Bom, então vamos partir de N. Tem lá o N no visor. Né? Aí ele aperta primeiro a tecla D. O que isso faz com o N? Duplica. Você passa a ter N vezes 2. Eu já vou pôr aqui, ó, 2N. Né? Depois, tecla T, adiciona 1, soma 1. Primeiro multiplica, depois soma, então não precisa pôr parênteses aqui. Depois ele vai apertar a tecla D novamente, vai multiplicar por 2. Agora aqui eu tenho necessidade de parênteses, porque o que está no visor até o momento é 2n mais 1. Lógico, é um valor ali conhecido que a gente ainda não conhece. Multiplicou por 2 porque apertou a tecla D. E depois, finalmente, soma 1. Aqui não há necessidade de parênteses, porque eu estou somando, primeiro eu vou multiplicar. Ok. E obtém-se como resultado, depois dessa sequência de operações, obtém-se como resultado o 243. Está aí, essa é uma equação, e é uma equação de primeiro grau na incógnita N. Perfeito? Agora é resolver. Eu posso começar aqui aplicando a distributiva, 2n vezes 2 é 4n, depois, uma vez o 2 dá 2, tá? Mais 1, então primeiro multipliquei aqui, depois somei, igual a 243. Portanto, 4n vai ser igual a... Bom, 2 mais 1 dá 3, né? Você vai ter aqui ó, 243 menos 2 menos 1, menos 3. Né? Então, 4n é igual a 240. Portanto, n igual a 240 dividido por 4, o n vai ser igual a 60. Essa é a resposta. Tá, ok? O n é igual a 60. Aí você pode tirar a prova, lógico, né? 60, você aperta D, você tem 60. Apertou D, vai para 120, duplica. Somou 1, né? Apertou T, soma 1, vai para 121. Novamente duplica, vai para 242. Soma 1, vai para 243, como diz o problema. Ok? Essa é uma questão aí mais simples. Vamos a mais uma. Agora uma questão da UFMT, na questão a seguir, julgue os itens, escreva nos parênteses verdadeiro ou falso. Na verdade está aqui, julgue os itens, mas eu coloquei um item só, a questão tem mais itens, mas eu selecionei aquele que a gente pode resolver
utilizando aí a equação de primeiro grau, ok? Vamos lá então. As cédulas disponíveis são de 5 e de X e de 10. Tá? Um cliente faz um saque de 300, ele recebe 40 cédulas. Bom, 40 cédulas é o total. Vamos chamar de X, tá? A quantidade de cédulas de R$5. Tá ok? Poderia ter chamado as de 10, sem problema nenhum. Agora, ok, se eu chamei de X a quantidade de cédulas de R$5, como é que eu vou determinar ou vou denotar a quantidade de notas de R$10? Se são 40 no total, X delas são de 5, 40 menos X, né, o que falta para 40 é a quantidade de cédulas de R$10. Ok? Então, se eu tenho lá 15 cédulas de 5, bom, 40 menos 15 são 25 de 10. Né? Mas não sei se são essas quantidades ou não. Bom, um cliente ele fez um saque de R$300 com cédulas de 5 e de 10 e recebeu essas 40 cédulas. Olha, se eu pegar a quantidade de cédulas de R$5 e multiplicar por R$5, eu tenho o valor total obtido com as notas de R$5. Né? 5x, portanto, é a quantia total que esse cliente recebeu somente em cédulas de R$5. Aí ele vai somar com a quantidade total que ele recebeu com as cédulas de R$10. O que ele tem que fazer? Multiplicar 10, o valor de cada cédula, pelo total de cédulas, que é 40 menos x. E isso, né, esse total tem que ser igual a R$300. Olha aí, uma equação de primeiro grau. Assim eu consigo encontrar o valor do x. Perfeito? Vamos lá então, só abrir aqui um espaço. Eu tenho 5x mais 10 que multiplica 40 menos x, então aqui a gente vai distribuir. Então vai ficar 5x mais 10 vezes 40, 400. 10 vezes menos x menos 10x igual a 300. 5x menos 10x, né, vai dar menos 5x. 300 menos 400 vai dar menos 100. Então, menos 5x igual a menos 100. É costume aqui, né? Não que seja obrigado, mas quando você tem um coeficiente negativo do x aqui, você multiplica a equação toda, olha aí, princípio multiplicativo, né? Você multiplica a equação toda por menos 1. Isso é permitido, né? Então, multiplicar por menos 1, você só troca sinal, vai ficar 5x igual a 100. Se você dividir isso aqui, olha, menos 100 por menos 5, vai dar mais 20, dá o mesmo resultado, não muda nada. Tá? Então, x é igual a 100 sobre 5, x é igual a 20. Portanto, são 20 cédulas de R$5. Ok? Bom, 40 menos 20 também dá 20, né? E 20 cédulas de R$10. A gente pode conferir aqui, se somar 20 com 20 dá 40 cédulas, sim. 20 cédulas de R$5, 20 vezes 5 dá R$100. 20 cédulas de R$10 dá R$200, se somar aqui 300. Então, ok, né? Só tirando a prova. Bom, então o número de notas de 5 é o dobro do número de notas de 10. Não, essa alternativa ela é falsa. Agora uma questão da PUC de São Paulo. Um feirante ele compra maçãs ao preço de 75 centavos cada 2 unidades, né? E ele vende por R$3 cada 6. Eu quero saber que o número de maçãs que deverá vender para obter um lucro de R$50. Então, essa quantidade de maçãs eu vou chamar de X. Quantidade de maçãs que deverá ser vendida. Deverá ser vendida, ok? Bom, mas eu preciso saber qual é o lucro por maçã. Ele compra a 75 centavos, né?
2 unidades, então se eu dividir aqui por 2, eu vou ter 0,375, quase 38 centavos aí. Aí ele vende a R$3 cada 6 unidades, 3 dividido por 6 dá meio, né? Vou por aqui 0,50, 50 centavos. Ele compra a um pouco menos que 38 centavos e vende a 50 centavos. O lucro por unidade é a diferença aqui, né? 50 centavos menos os 375 milésimos do real. O resultado aqui é 0,125. É como se fosse aqui 12 centavos e meio, né, por unidade, ou 125 milésimo de real, lucro por unidade. Se ele multiplicar esse lucro por unidade pela quantidade vendida, ele tem o lucro, né, total. Ou seja, se ele fizer 0,125 multiplicado por x, que é a quantidade que a gente não conhece, tem que dar R$50 para satisfazer aí a condição colocada no problema. Portanto, resolvendo essa equação muito simples agora, né, a forma de resolução inclusive, basta você fazer 50 dividido por 0,125. Se você fizer essa divisão, vai ver que o resultado é igual a 400 unidades. 400 unidades a 12 centavos e meio aqui, né? Cada unidade vai chegar ao lucro de R$50. Portanto, alternativa C. Bom, essa é uma questão bem simples, mas eu encerro aqui mais essa aula. Nós temos mais uma aula de aplicações de equação do primeiro grau e depois nós vamos partir para outras equações. Então, até a próxima aula.